Bem, galera, chegamos agora a um ponto muito peculiar a respeito dos raios atômicos, né? Que é quando nós temos o raio atômico de íons. Bem, vamos lá. Antes, vamos só relembrar rapidamente o que é um íon, né? O íon é um átomo que tem uma carga ou positiva ou negativa. Os íons podem ser de dois tipos. Eles podem ser cátions ou podem ser ânions. Se eles forem cátions, eles terão carga positiva. Se eles forem ânions, eles terão carga negativa. Tudo bem? E de que forma, então, a perda de elétrons ou o ganho de elétrons vai afetar o nosso raio atômico? Bem, é simples. Quando eu tenho lá um átomo, né, vou desenhar aqui nossa eletrosfera, bem simples. Tudo bem? Nós temos aqui um átomo com essas três camadinhas aqui, né, com nossos elétrons, e nós temos aqui o núcleo, tudo bem? Nós temos um elétron aqui e um elétron aqui, tudo bem? Galera, vamos lá. Nós temos aqui um átomo que ele está no estado eletricamente neutro, tudo bem? Ou seja, o mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons. E ele vai ter, por consequência, um raio atômico, né? Ele vai ter lá a distância entre o seu núcleo e o seu último elétron da eletrosfera, tudo bem? Lá da nossa camada de valência. Mas, galera, vamos lá. Vamos supor que esse átomo perda, perca, aliás, né? Vamos supor que esse átomo perca um elétron. Se ele perder esse elétron aqui que ele tem, o que acontece com o raio atômico? Você percebe que claramente o raio atômico vai diminuir. Né? Então ele antes era um pouquinho maior, que era esse ponto aqui, e a partir do momento que ele perdeu um elétron, o raio atômico diminuiu bastante. Né? Isso significa, galera, que o raio atômico de cátions, né, ele sempre vai ser menor do que o raio atômico de um átomo dele mesmo, né, na forma eletricamente neutro. Tudo bem? Agora, vamos supor o contrário. Vamos lá, vamos voltar à situação inicial. Tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, nós temos aqui, deixa eu desenhar de novo aqui a nossa eletrosfera. Né? Tá um pouquinho feia, mas acho que vai dar para entender. Nós temos aqui o nosso átomo que ele é eletricamente neutro, tudo bem? Só que agora, em vez de perder, vamos supor que esse átomo ganhe um elétron. Se ele ganhar um elétron, o que você percebe aqui? Você percebe que você vai aumentar, né? Afinal de contas, ele adicionou um elétron e, consequentemente, você vai ter uma nova posição onde você pode colocar seu raio atômico. Consequentemente, o raio atômico de ânions, né, ele vai ser maior do que o raio atômico desse mesmo átomo na forma eletricamente neutra. Tudo bem? Porque você acrescentou um elétron, por vezes você aumenta uma camada, né? Mas, porém, quando você acrescenta elétrons, você também aumenta a repulsão eletrônica entre eles, né? Lembre-se que carga negativa com negativo ocorre uma repulsão. E por consequência, você acaba aumentando o raio por causa disso, por causa dessa repulsão. Você acaba expandindo, né, por repulsão o seu raio atômico também. Então, se tem esses dois motivos, você pode aumentar uma camada, por exemplo, mas você também, por repulsão, você acaba dilatando, por assim dizer, o seu átomo. Tudo bem? Então lembre-se que um raio atômico de um ânion sempre vai ser maior do que o seu átomo na forma eletricamente neutra e um cátion sempre vai ser menor, o raio atômico, né, do que um átomo na forma eletricamente neutra. Ok? Beleza, isso eu estou comparando o mesmo átomo, galera. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha átomos isoeletrônicos. Né? O que são átomos isoeletrônicos? O iso vem justamente de igual, né? E eletrônicos, esses vêm de elétrons. Né? Então, são átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Tudo bem? Então, olha só. Olha todos esses 5 átomos que eu coloquei aqui para gente. Todos esses 5 átomos são átomos isoeletrônicos. Todos eles têm 10 elétrons na camada de. Todos eles têm 10 elétrons, aliás, no átomo. Tudo bem? Então vamos lá. Se todos esses caras aqui têm 10 elétrons, por isso que eles são chamados de isoeletrônicos. Tudo bem? Mas vamos lá. Eles têm o mesmo número de elétrons, mas o que tem de diferente entre eles? Ora, claramente, né, o que a gente pode ver que tem de diferente é o número atômico.
né, que é referente ao número de prótons. Né? Então, aqui o sódio tem 11 prótons, o flúor tem 9 prótons, o neônio tem 10 prótons, o magnésio tem 12 prótons e o oxigênio tem 12 prótons, tudo bem? E todos eles, apesar de terem números diferentes de prótons, né, eles têm o mesmo número de elétrons porque eles perderam ou ganharam elétrons, tudo bem? Eles assumiram a configuração eletrônica de outros átomos, tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu posso saber quem é que tem um raio atômico maior aqui e menor quando eu comparo átomos que têm o mesmo número de elétrons? Né? Como é que eu posso fazer isso? É fácil, galera. O que você vai olhar aqui é para a força de atração. Lembra que a gente discutiu lá nas propriedades periódicas? Quando nós temos... Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco mais fácil da gente ver. Quando nós temos muitas cargas positivas, né, e cargas negativas, você vai ter uma força de atração muito grande entre as cargas negativas, que são os elétrons, e as cargas positivas, que são os prótons. Galera, quanto mais prótons eu tiver em um átomo, para o mesmo número de elétrons, maior vai ser a força de atração, porque eu vou ter mais cargas positivas e elas vão estar atraindo com mais força esses elétrons, e, consequentemente, se eu estou atraindo esses elétrons com muito mais força, eu puxo esses elétrons para mais perto do meu núcleo e, consequentemente, o meu raio atômico diminui. Tudo bem? Então, quando eu tenho menos prótons, consequentemente, minha força de atração por essa mesma quantidade de elétrons vai ser menor e meu raio atômico vai ser maior. Tudo bem? Então, é isso que vai estar acontecendo. Então, o que eu quero que vocês salvem na memória? Quanto eu estou comparando átomos que são isoeletrônicos, quanto maior o número de prótons, maior vai ser a força de atração e o raio atômico vai diminuir. Agora, quando eu estiver comparando lá átomos que têm número de prótons muito menor, né, entre esses átomos isoeletrônicos, consequentemente a força de atração vai ser menor e aí o raio atômico vai aumentar, porque essa força de atração é menor. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem seria o maior, quem seria o átomo que tem o maior raio atômico? O átomo que apresentaria o maior raio atômico é aquele que tem menor número de prótons dentre eles. Logo, nós temos aqui o oxigênio. O oxigênio é que tem menor número de prótons com relação ao mesmo tanto de elétrons, comparativamente a esses átomos. Já o magnésio, né, ele tem 12 prótons para o mesmo número de elétrons. Consequentemente, quanto mais prótons eu tenho, maior a minha força de atração por esses mesmos 10 elétrons e, consequentemente, eu puxo eles mais para perto do núcleo e meu raio atômico diminui. Então, a sequência que nós teremos é essa. O raio atômico do magnésio é bem pequenininho, porque eu tenho muitos prótons para o mesmo número de elétrons, e aí eu vou atrair eles com mais força e meu raio atômico diminui, chega mais perto do núcleo. E aí o oxigênio vai ser o meu maior átomo, porque eu tenho menos prótons e, consequentemente, eu atraio menos esses elétrons, e aí meu raio atômico fica maior. Tudo bem? Beleza, galera. Isso é quando você for comparar átomos de raio atômico de íons, né, quando é o mesmo átomo, e a comparação entre átomos que são isoeletrônicos.